39. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 381, é um apocalipse. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. No momento em que o grupo de Damon chegou, o mundo ao redor deles já estava se desfazendo. De seu ponto de vista, em uma colina bem distante dos portões da cidade, a cidade de Lotera não parecia mais um reduto da civilização humana. Todo o lugar parecia estar sendo engolido por um enorme tornado de escuridão. A pequena anomalia no céu já havia se transformado em um vórtice completo, uma ferida nos céus que sangrava escuridão e corrupção para o mundo abaixo. A anomalia não era mais um curioso redemoinho de energia negra, mas sim uma tempestade colossal que se estendia pelo horizonte, bloqueando o sol do amanhecer. Os encantamentos protetores das formações defensivas de Lotera já não existiam há muito tempo. Os outrora fortes e robustos portões da cidade estavam completamente arruinados, restando apenas pedaços deles. Os prédios e torres da cidade, que antes se erguiam imponentes, agora jaziam em montes de escombros, como se algum gigante invisível tivesse desferido um soco direto no coração de Lotera. Distritos inteiros cederam e desabaram para dentro, ruas deformadas como se a própria terra tivesse sido arrastada para o abismo. De onde Damon estava, ele podia ver grandes rachaduras rasgando as ruas de pedra. Os gritos de civis e jogadores eram carregados pelo vento, mas logo abafados pelo rugido ensurdecedor do vórtice. Gavinhas sombrias desciam em cascata, deslizando para fora da cidade como serpentes colossais. Qualquer coisa que cruzasse seu caminho, humanos, PNJs e até mesmo feras, era instantaneamente desfeita em névoa negra, apagadas sem deixar rastros. Seria um desafio até mesmo entrar na cidade agora. Ao lado de Damon, Riven caiu de joelhos, agarrando a barriga. E isso? É um apocalipse. Irene, por outro lado, inclinou a cabeça para trás e riu baixinho, um sorriso malicioso se curvando em seus lábios enquanto seus olhos serpenteantes brilhavam fracamente. Tanta morte. Tanto medo. Que inebriante. A expressão de Elor endureceu, sua habitual jovialidade desapareceu. Meu senhor, se entrarmos nessa tempestade, nem mesmo você pode prever o que vai acontecer. Os olhos vermelhos de Damon não deixaram a cidade em ruínas. Está tudo bem. Não vamos nos aprofundar muito, e não vamos entrar ainda. O vento uivava sobre a serra, trazendo consigo o cheiro acre de fumaça e algo muito mais repugnante. A capa de Damon chicoteava suas pernas enquanto ele permanecia à frente do grupo, os olhos vermelhos fixos na tempestade turbulenta que havia devorado Lotera. Ele então abriu a interface do sistema para verificar o bate-papo. Ainda faltava cerca de 1 hora para a reinicialização, e ele estava revisando o registro. Tentou ver se alguém havia obtido mais informações, mas tudo o que conseguia ver eram vídeos de longe. Seu olhar carmesim examinou rapidamente, peneirando a histeria, mas não havia sequer um close. Eu esperava isso. Damon sorriu. Qualquer pessoa perto o suficiente para ver esse fenômeno não estaria exatamente viva naquele momento. Eles estariam em um estado muito mais miserável do que a morte, morrendo e voltando vivos constantemente, apenas para serem mortos pela escuridão novamente. A tortura de passar por tal ciclo continuamente, sem interrupção, seria suficiente para levar muitos à loucura. O ciclo era implacável. A morte viria instantaneamente, sem aviso, seus avatares despedaçados em névoa negra por tentáculos de sombra, apenas para o sistema arrastar suas almas de volta para corpos destroçados segundos depois. Eles acordariam desorientados, apenas para serem dilacerados novamente. Novamente. E novamente. Repetidamente, sem fim, até que sua sanidade se quebrasse como vidro sob um martelo. Suas almas se tornariam fracas e frágeis, suas mentes, uma ruína completa, apenas seus corpos intactos quando renascessem pela última vez. Agora, estariam livres para partir, mas se conseguiriam sair daquele lugar era uma questão completamente diferente. Talvez a elite conseguisse. Mesmo assim, precisariam de pelo menos mais algumas mortes para finalmente encontrar uma saída dali. Em sua última vida, quando essas almas miseráveis finalmente conseguiram escapar, muitas delas simplesmente abandonaram o jogo e pararam completamente de jogar. E desta vez, entre essas milhares de almas miseráveis, estavam também seus inimigos. Damon abriu sua lista de amigos, os jogadores com quem havia se comunicado recentemente. Sem surpresa, o nome de Aiden ainda estava lá. Totally Notagor ainda não o havia removido da lista de amigos. Os dois eram amigos em comum.
O olhar de Damon ficou frio ao ver seu nome. Era daquela cor cinza familiar. Se ele estivesse offline naquele momento, assim como os outros, estaria vermelho. Em vez disso, ele estava muito cinza. Isso significava que ele era uma daquelas pessoas miseráveis, morrendo e renascendo continuamente, apenas para morrer mais uma vez. Damon se perguntou qual seria sua condição naquele momento. Tinha a sensação de que isso não o afetaria tanto quanto aos outros. Mesmo esse tipo de tortura provavelmente não destruiria um cara como ele. Estava tudo bem. Ele ainda não tinha terminado com aquele babaca. Damon revisou diversas listas, como tabelas de classificação, nomes do Hall da Fama, melhores jogadores do PVP, detentores de títulos de eventos especiais, e começou a trabalhar, anotando meticulosamente cada nome em cinza. Era uma oportunidade de ouro para descobrir quem trabalhava com quem, ou pelo menos ter uma boa ideia dos membros ocultos das superguildas, e ele não pretendia desperdiçá-la. Finalmente, depois de vários minutos, ele terminou, bem a tempo para a reinicialização. O chat mundial explodiu instantaneamente assim que os portões se abriram, com jogadores entrando como se estivessem esperando ao lado de seus capacetes. Damon também recebeu imediatamente várias mensagens que já esperava. Espectro de Sangue, Fênix, Silvara, Meira, Fantasma, Kat e Mark responderam. Aurora foi a única de quem ele não recebeu resposta. O olhar de Damon se demorou no nome por um instante antes de abrir todas as mensagens. Todos haviam respondido praticamente como ele esperava. Todos chegariam em breve para uma expedição conjunta à bagunça caótica que antes era Lotera City. Já que estava convidando Meira, pensou, por que não convidar mais algumas pessoas que se beneficiariam da viagem? Quanto mais, melhor. Afinal, eliminar os inimigos por si só já era bom, mas fortalecer seus aliados ao mesmo tempo era ainda melhor. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 382. Seu sortudo bastardo. Em questão de minutos, um por um, todos os rostos familiares começaram a aparecer. Estou aqui. Mark chegou primeiro, seu corpo imponente saindo das árvores. Seus olhos imediatamente percorreram o horizonte, fixando-se no vórtice que engolira a loteira. Um músculo se contraiu em seu maxilar, mas ele não disse mais nada. A pressão que emanava dele foi suficiente para garantir a todos que ele estava pronto. Kat não estava muito atrás. Ela chegou com uma onda de energia, seus olhos vermelhos brilhando de entusiasmo ao se juntar ao grupo ao lado de Damon. Seu olhar imediatamente encontrou o de Damon, apenas a figura dele ocupando seus olhos e o caos em Lotera apenas como um fundo distante. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas ao pensar no que eles estavam fazendo há pouco. Ela abriu a boca para dizer algo quando seus olhos de repente se voltaram para a bela mulher parada bem ao lado de Damon, quase agarrada a ele como se fosse seu direito de nascença. Do outro lado estava Elora, que não era nada melhor. O rosto de Kat mudou. Suas sobrancelhas se franziram, e o rubor que antes coloria suas bochechas se transformou em algo mais frio. Ela estava prestes a dizer algo quando outra voz a interrompeu. Deus sangrento. Preciso falar com você. Phoenix chegou com o espectro sangrento a reboque, o irmão parecendo extremamente culpado e nervoso. Mano. Eu sinto muito mesmo. Kat ergueu uma sobrancelha. Quem era aquela mulher que estava falando aquelas palavras em sua mente? Damon suspirou. Sabia que era um erro convidar o grupo inteiro. Felizmente, Meira veio em seu socorro, pigarreando e desviando a atenção de todos para o verdadeiro problema. O que é aquilo? Acabou de explodir a cidade inteira? Bem a tempo, novos tentáculos escuros irromperam do vórtice, envolvendo torres inteiras, as últimas que restavam na cidade em ruínas, e as arrastaram para o céu antes de esmagá-las em uma névoa negra. O rugido da tempestade era tão alto agora que parecia que o próprio chão tremia sob seus pés. Damon cruzou os braços. Aquilo, disse ele secamente, é o portão abissal. Uma fenda no mundo. Não pertence aqui, e logo mais criaturas sairiam dele, o que também não pertence aqui. O que você está vendo não é apenas um evento. É um desastre, e continuará a se espalhar lentamente, levando consigo todas as cidades vizinhas. Tem o potencial de apagar todo o reino e até mesmo este continente se não for controlado. Phoenix pareceu perplexo. Apagar o continente inteiro? Isso é impossível. Damon balançou a cabeça. Isso vai acontecer em breve se não for controlado. Nas próximas semanas, talvez meses, haverá muitas missões relacionadas a esse desastre.
Haverá tabelas de classificação de contribuições, pontos de reputação e, no final de tudo, até mesmo o cargo de Lorde da cidade de Lotera deverá estar em jogo. Todos ouviram em silêncio, com os olhos cheios de ambição. Logo, todo o grupo chegou, sendo Silvara a última a se apresentar, pois precisava cuidar de algumas coisas para o mini exército de ferreiros recém-recrutado. Nevin também a acompanhou, querendo participar da expedição. Meu senhor, podemos começar agora? Perguntou Irim impacientemente. Mais 2 minutos. Ainda tem mais um cara que estamos esperando. Damon sorriu. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma mensagem apareceu na interface do sistema. Já estou aqui. Fantasma estendeu a mão. Damon sorriu. Você não vai cumprimentar todo mundo? Provocou de propósito. Se havia alguém mais desajeitado do que ele em um ambiente social, era esse cara. Principalmente na frente de mulheres, o cara era um desastre. Cara, como você conseguiu reunir tanta gente bonita? Que porra de grupo é esse? Damon só conseguiu sorrir amargamente. Eles meio que me encontraram sozinhos. Ghost revirou os olhos. Seu sortudo. Que tal você parar de ficar olhando para as minhas mulheres e olhar para aquela bagunça enorme ali? Ei! Não se esqueça com quem você está falando. Eu sou seu Big Daddy. Este portal abissal não é nada para mim. Damon zombou. Então que tal uma aposta amigável? Quer ver quem derrota o maior número de demônios? A cabeça de Ghost se virou bruscamente em direção a Damon, seus olhos se arregalando sob o capuz. Demônios! Sua voz normalmente fria e distante chegou a falhar um pouco. Tipo. De verdade? Chifres, garras, mastigando ossos e gritando por almas, esses demônios. O sorriso de Damon se alagou. Exatamente esses. Mas uma variedade especial deles. São demônios abissais. Eles saíram direto do poço. São muito mais difíceis de lidar. Você queria emoção, não é? O maxilar de Ghost se apertou. Você está brincando. Não estou. É melhor tomar cuidado. Senão, você vai acabar morto uma dúzia de vezes. Fantasma zombou. Está tudo bem. Esse Big Daddy ainda consegue dar conta desses nojentos. Pare. Pare logo. Damon beliscou a ponta do nariz. Já me arrependo de ter te convidado. Você vai me agradecer quando eu salvar sua bunda de um demônio que está mastigando ela. Ghost respondeu presunçosamente. Os olhos vermelhos de Damon se estreitaram, e um sorriso se formou em seus lábios novamente. Tente não ser comido primeiro. Os demônios abissais vão te despedaçar, pedaço por pedaço, até você implorar pelo esquecimento. Por um momento, o sorriso irônico de Ghost vacilou enquanto o rugido uivante do vórtice ecoava pela crista, sombras se contorcendo como uma maré viva. Então ele forçou uma risada. Parece divertido. Damon riu. Então está bem. Que vença o melhor. Pode vir. Damon então se virou para o resto do grupo e deu o sinal verde. Vamos. Todos estão aqui, e devemos conseguir chegar às regiões externas agora sem sermos sugados. Regiões externas? Perguntou Silvara. Lotera é só uma cidadezinha. Tem certeza que é seguro chegar perto dela? Damon balançou a cabeça. Não é mais uma cidade pequena. Você verá quando formos lá. Deus vampiro mais forte. Capítulo 383. Cruzando a barreira, fiquem por perto, ordenou Damon enquanto começava a avançar. Sua voz era calma, mas carregava uma rispidez que não admitia discussão. A região externa ainda é acessível. A atração não é forte o suficiente para arrastá-los para dentro. Ainda. Mas se vocês se afastarem demais, serão engolidos inteiros antes que consigam gritar. O vórtice se tornava cada vez maior à medida que se aproximavam, e não era mais algo que pudessem encarar levianamente. Mesmo dos arredores, eles sentiam o peso opressivo do portão pressionando suas almas. O chão tremia a cada passo, como se o próprio mundo temesse o que estava se arrastando para fora daquele rasgo no céu. O primeiro teste foram os tentáculos das sombras. Longos e retorcidos apêndices de escuridão deslizavam pela terra rachada, movendo-se com a intenção de um predador. Os tentáculos sondavam o chão, enrolando-se em torno de escombros e armas estilhaçadas, quase farejando em busca de presas antes de avançarem com uma velocidade assustadora. Damon não deu nenhuma instrução específica para lidar com essas coisas. Cada pessoa que ele havia convidado ali era da elite, e eles seriam capazes de lidar com a situação sozinhos. Claro, todos, exceto aquele idiota.
Um tentáculo de sombra avançou em direção a Riven como uma serpente em ataque. O homem gritou e cambaleou para trás, mal erguendo o escudo a tempo. O impacto estilhaçou o aço como vidro quebradiço, jogando no chão. O tentáculo recuou, sibilando como vapor enquanto a barreira de sangue de Elora se acendia, interceptando o golpe antes que pudesse empalá-lo. Daemon imediatamente corrigiu Elora. Elora, você não precisa se preocupar com ele. Se ele morrer, ele morre. Preocupe-se apenas com você mesma. Cada um tem que superar esse obstáculo sozinho. Não há outra escolha. Daemon latiu alto enquanto usava o teleporte para navegar pelo terreno acidentado com armadilhas mortais a cada centímetro. Ele simplesmente jogou suas abundantes reservas de mana no problema e chegou ao outro lado num piscar de olhos, deixando todos perplexos. Os outros também tinham seus próprios métodos para lidar com os tentáculos irritantes. Fênix se transformou em uma bola de fogo flamejante ao avançar, atravessando os tentáculos. Daemon ficou um pouco surpreso ao ver isso, pois nunca tinha ouvido falar de tal habilidade antes. Ghost não revelou seus métodos. Chegou silenciosamente ao lado de Daemon e lhe enviou uma mensagem privada. Eu cheguei aqui primeiro, sabia? Daemon revirou os olhos. Tinha quase certeza de que o desgraçado estava mentindo, ou talvez não. Espectro sangrento chegou em seguida, coberto por todos os tipos de talismãs defensivos que nem mesmo os tentáculos da escuridão conseguiam tocar. Ser rico era uma habilidade por si só. Daemon não julgou. Depois disso, chegaram Katy, Silvara, Nevin e Meira. Os quatro confiaram apenas em suas habilidades e trabalho de pés, sem usar nenhuma técnica sofisticada. Vendo que Katy estava sã e salva, Marx simplesmente atravessou a loucura usando sua defesa de linhagem e seu corpo dourado. Após a evolução e a formação do núcleo de mana, suas habilidades haviam melhorado novamente e, pelo visto, o sujeito também havia desbloqueado algum tipo de habilidade de imunidade. Os seguidores pessoais de Daemon foram os últimos a chegar. Suas habilidades não eram piores em comparação com os outros, mas parecia que eles estavam por perto de propósito para garantir que Daemon não precisasse deles para ajudar os outros. Por fim, para surpresa de todos, Riven também conseguiu chegar ao outro lado. Seu grito estridente ecoou repetidamente enquanto os tentáculos o atacavam, um após o outro, mas o sujeito simplesmente fechou os olhos e correu para salvar a vida, chegando ao outro lado por pura sorte. Daemon observou Riven cair na pedra rachada ao lado deles, com o peito arfando e os olhos arregalados de terror. Sua armadura estava em pedaços, seu escudo havia desaparecido há muito tempo e seu rosto pálido como um fantasma. No entanto, contra todas as probabilidades, ele havia sobrevivido. Por um momento, o grupo ficou em silêncio, meio incrédulo, meio divertido. Eren foi a primeira a se soltar, soltando uma risada baixa. Por mais patético que ele seja, o verme sobreviveu. Ah! Elora revirou os olhos, de braços cruzados. Por pouco. Se mais um tentáculo o tivesse atingido, ele teria virado pó. Riven, ainda deitado de costas, levantou a mão trêmula. Viu? Eu te disse que eu conseguia. Ah! Lidar com isso. Daemon jogou uma poção de cura para o sujeito e fez sinal para que todos continuassem. Vamos andando. Não é bom ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. O grupo começou a se mover novamente para os arredores da cidade em ruínas. Cada passo mais próximo do vórtice tornava o ar mais pesado, mais denso, como se estivessem atravessado o piche. O som da tempestade rugindo acima era constante, um uivo estridente que perfurava seus crânios e os fazia ranger os dentes. À frente, tentáculos de sombra deram lugar a algo muito pior. O chão tremeu violentamente e, das ruas destruídas, um ichor negro borbulhou como piche derretido. Pulsou e borbulhou antes de se dividir em formas grotescas, silhuetas humanoides retorcidas além do reconhecimento, garras arrastando-se pela pedra, rostos sem olhos, mas cheios de dentes rangentes. Geração abissal. A primeira onda. Todos eles tinham pelo menos nível 100. Lá vem eles, murmurou Daemon, os olhos vermelhos brilhando enquanto o demônio mais próximo soltava um grito que os arrepiou. Eles são os fáceis. Ele imediatamente convocou uma lança de fogo, sem usar sua energia sanguínea. Uma lança de chamas derretidas surgiu na mão de Daemon, e ele a arremessou contra a maré que avançava. A primeira criatura explodiu em ícor negro, guinchando enquanto sua forma se desfazia em névoa. Esses são os fáceis, repetiu Daemon calmamente, avançando em meio à tempestade de gritos e mandíbulas estalando.
Eles não têm mente, e sua única força são os números. Não desperdice seus trunfos aqui. Guarde-os para o que vem a seguir. O chão tremeu enquanto mais crias abissais se agarravam às pedras rachadas, dezenas se transformando em centenas, uma onda de dentes rangendo e membros se contorcendo. Todos começaram a atacar descontroladamente, mas o resultado foi completamente diferente. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 384. Desova abissal. Não é tão fácil lidar com eles. Mera mordeu os lábios enquanto tinha que atacar repetidamente a mesma cria abissal várias vezes para finalmente se livrar dela. Cada vez que sua chama atingia, a cria abissal estremecia, pedaços dela se derretiam, apenas para se recompor momentos depois com um chiado que lhe arrepiava a espinha. Sua testa pingava suor, suas chamas carmesim queimavam cada vez mais enquanto ela se forçava a continuar atacando o mesmo alvo até que ele finalmente morresse. Felizmente, pelo menos os pontos de experiência eram suficientes. E ela não era a única com dificuldades para lidar com tudo. Silvara, Kat e Ponix também estavam com dificuldades para abater seus alvos. Ghost e Mark tiveram mais facilidade do que eles, mas Mark teve que usar suas habilidades sem hesitar, e Ghost teve que finalmente se revelar a todos, incapaz de acabar com seu alvo silenciosamente como sempre. Do outro lado, Keltorn e Irene corriam descontroladamente pelo campo de batalha. Os olhos de Keltorn brilhavam com um frenesi insano, e sua lâmina cortava as crias abissais como se tivessem uma vingança profana contra ele. Cada golpe de sua arma cortava o ícor negro, o ar ecoando com o estalo úmido de corpos partidos. Ele parecia menos um espadachim e mais uma fera solta de sua jaula. Era evidente que ele estava desesperado para provar seu valor. Irene simplesmente se transformou em seu eu original, sua figura bestial possuindo uma força física avassaladora, mais do que suficiente para lidar com essas crias irracionais. Meu senhor, este lugar está me fortalecendo, sibilou ela com sede de sangue nos olhos. Cara, onde você achou essa? Ela é discreta e muito assustadora, mas eu gosto dela. O fantasma mandou uma mensagem para ele. Vocês não têm ideia de como ela é assustadora. Damon riu e continuou eliminando a primeira onda. O número deles era simplesmente ridículo, e todos finalmente entenderam o que Damon quis dizer quando afirmou que a força deles estava na quantidade. O único ponto positivo era que eram bolsas de experiência incríveis. Todos estavam subindo de nível mais rápido do que nunca. Quando a primeira onda finalmente se rompeu, o chão estava escorregadio com ícor negro. Todos estavam ofegantes, machucados, mas seus níveis subiram mais do que jamais imaginaram ser possível em tão pouco tempo. Vamos fazer uma pausa rápida, murmurou Damon distraidamente enquanto seu olhar pousava no líquido negro espalhado por toda parte. Ele sentia uma energia sombria, desolada e turva residindo ali. Algo que ele não havia sentido antes. Então, de repente, um pensamento lhe ocorreu. Será que ele conseguiria extrair isso também? A lama abissal ou ícor também pode ser considerado um tipo de sangue vital para essas criaturas do abismo. Portanto, não seria tão chocante para ele conseguir absorvê-la e usá-la. Damon agachou-se, seus olhos vermelhos brilhando enquanto mergulhava 2 dedos no ícor. A substância grudava em sua pele de forma normal, espessa e parecida com um piche, quase viva. Seus lábios se curvaram em um sorriso afiado. Sangue vital é sangue vital. Vamos ver se você é meu para ser levado. Assim como ele normalmente sentia a essência do sangue ou a essência do veneno e a sugava para seu corpo, ele intuitivamente tentou sugar esta também. O ícor resistiu a princípio, contorcendo-se violentamente, chicoteando contra sua vontade, como se carregasse os rancores das incontáveis vidas devoradas dentro dele. Por um momento, Damon pensou que pudesse rasgar suas veias, mas então a resistência se rompeu. Ding, você absorveu resíduo abissal. Debuff temporário. Corrosão abissal. Sua regeneração de vida é reduzida pela metade por 10 minutos. Nova habilidade desbloqueada. Infusão abissal. Instável. Agora você pode canalizar ícor abissal para suas habilidades, aumentando o dano. O uso prolongado irá corroer a sanidade. Os olhos carmesim de Damon brilharam com tênues raios de escuridão enquanto o ícor o penetrava. Uma onda de poder percorreu seu âmago. Seu sangue parecia mais pesado, mais faminto, como se quisesse transbordar de suas veias e se contorcer como os tentáculos lá fora. Ele cerrou os punhos, recuperando a respiração. Interessante. As novidades lhe deram bônus e desvantagens, mas ele tinha a sensação de que aquilo era só o começo. Ele continuou absorvendo tudo o que podia do entorno.
Mal haviam se passado alguns minutos quando uma nova onda de criaturas abissais começou a formar uma fissura no chão. O chão tremeu quando dezenas, depois centenas, saíram das rachaduras nas ruas de Lotera, seus corpos fluindo como rios negros de piche moldados. O ar ficou mais denso, pressionando o grupo com uma malícia sufocante. Hora de voltar ao trabalho. Damon sorriu. Ele conjurou uma lança de fogo novamente e começou a matar os monstros à torto e à direito, abrindo um caminho de cor negro. Mas desta vez, antes de acabar com um monstro por completo, tentou absorver sua essência primeiro. Quase instantaneamente, a notificação que ela procurava chegou. Ele realmente havia conseguido ativar extração de linhagem até mesmo para essas crias abissais. Jing. Você extraiu a habilidade Resiliência Abissal, passiva, Rank D, uma habilidade possuída pelas criaturas do abismo. Ela aumenta a resistência ao icor abissal corrosivo do lago abissal eterno. Os olhos vermelhos de Damon brilharam quando a notificação piscou diante dele. Então funciona. Ele leu a descrição da habilidade algumas vezes. Embora à primeira vista ela apenas lhe desse resistência ao icor abissal, a habilidade, na verdade, lhe conferiu o conhecimento de algo que ele desconhecia antes. Que diabos era um lago abissal? Será que todas as criaturas do abismo se originaram ali? Mais importante ainda, se ele aumentasse essa resistência, o efeito negativo desapareceria. Conhecendo seu corpo adaptável, Damon tinha um pressentimento de que estava no caminho certo. Sem hesitar, ele abateu outro e absorveu sua essência também. Desta vez, ele recebeu apenas mais um de inteligência. Tudo bem. Ele tinha um monte desses monstros para explorar. Essas crias abissais não eram mais apenas pontos de experiência irracionais para ele. Elas também eram baús de tesouro de algum tipo de poder distorcido e ele estava prestes a receber um monte delas. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 385. Na loucura os minutos seguintes foram de pura matança. Damon cortou as crias abissais como uma foice na grama alta, usando sua extração primordial a cada bate para devorar a própria essência delas. Jing. Você extraiu mais 2 de força. Jing. Sua resiliência abissal aumentou em mais 1. Jing. Você extraiu mais 1 constituição. Jing. Sua afinidade abissal aumentou em mais 1. Cada notificação se acumulava em sua visão. Seu corpo vibrava de poder, suas veias escurecendo por um instante antes que seu sangue de vampiro as queimasse. A resistência estava funcionando, lenta, mas seguramente. Ele podia sentir seu sangue se adaptando, sofrendo mutações, tentando equilibrar o novo tipo de essência que fluía em seu corpo. No entanto, todo o processo era dolorosamente lento. Ele precisava de mais. Muito mais crias abissais para saciar sua fome. Ele também não estava se esforçando ao máximo naquele momento, o que o estava deixando mais lento. Damon se virou para ver por um instante como os outros estavam. Todos lutavam com unhas e dentes para conquistar seu lugar em meio à maré de crias abissais. Mark era a força mais evidente no campo de batalha atrás dele. O corpo dourado do titã brilhava através do icor, e cada golpe seu fazia o chão tremer enquanto ele destruía hordas de criaturas. Suas garras e dentes rangiam inutilmente contra sua defesa, faíscas negras voando como se o próprio abismo não conseguisse alcançá-lo. Se alguém ali havia nascido para a linha de frente, esse alguém era Mark. E então havia Erin. Ela atravessava o campo de batalha como uma calamidade viva, sua forma monstruosa e serpentina atacando-o com garras e cauda. Cada movimento um borrão de graça selvagem. Cada morte que ela fazia parecia excitá-la ainda mais. Seu riso arrepiante enquanto ela se banhava em icor. Ela não estava lutando pela sobrevivência. Ela estava se entregando. Kelton e Ghost também estavam dando a mesma contribuição, mas todos os outros ficaram para trás, lamentavelmente. Kat estava travada em uma luta. Seu cajado girava, orbes carmesim de sangue orbitando-a como satélites antes de dispararem rajadas de energia abrasadora. Cada explosão causava dano significativo e fragmentava partes da prole em névoa, mas seu gasto de mana era pesado. Damon podia ver a tensão marcando linhas em seu rosto. Mesmo assim, seus olhos ardiam com o mesmo fogo teimoso. Ela não recuaria, não importava o quanto custasse. Meire e Silvara lutavam com unhas e dentes, seus golpes mais cruéis, menos eficientes, mas continuavam. As chamas de Meire crepitavam em desespero, o suor pingando enquanto ela se forçava a ultrapassar seus próprios limites. Silvara, firme como gelo, mantinha-o com postura, com flechas de gelo atingindo a prole. Os outros,
Phoenix, Nevin e Bloodwright também estavam resistindo e fazendo a sua parte. Mesmo que parecesse que estavam se segurando por pouco, eles continuaram e subiram de nível. Eles também estavam cada vez melhores em lidar com os spawns abissais. Damon sorriu. Então, criou um grande grupo com todos e enviou uma mensagem: vou mais para dentro. Não me sigam. Haverá mais crias abissais para vocês aqui. Continuem se esforçando e se fortaleçam. Não morram. Ao ver a mensagem, muitos ficaram com expressões estranhas no rosto. Não morrer? Você é péssimo como líder, idiota. Kat foi a primeira a responder. Não tem mais nada a dizer? Cara, o Big Daddy vai para onde quiser. Você não pode me pedir para ficar para trás. Ghost respondeu de surpresa no chat, mas no momento seguinte sua mensagem foi apagada e o cara desapareceu do campo de batalha. Ficou claro para todos que ele errou e enviou a mensagem para o grupo em vez de enviá-la privadamente. Salvando o sujeito do constrangimento, Silvara ignorou todo o episódio e enviou outra mensagem. Obrigada pelo aviso. Manteremos isso em mente e lutaremos nesta zona. Várias outras mensagens apareceram na interface do sistema, mas Damon não prestou mais atenção a elas. Mesmo para ele, entrar naquela loucura era como cometer suicídio. Precisava estar 100% alerta. As crias abissais eram apenas o começo. Os principais habitantes do abismo ainda não haviam se manifestado. Damon ativou Stealth e entrou na loucura. Todo o lugar estava coberto por uma densa névoa negra, que entorpecia até mesmo seus sentidos primordiais. Talvez eles não surtissem efeito se seus sentidos primordiais estivessem em plena potência, mas ele tinha quase certeza de que, assim como tudo em seu corpo, estes também estavam um pouco enfraquecidos. Ele tentou evitar as áreas onde a neblina era mais densa e escolheu apenas áreas com pouca neblina, mas ainda assim não adiantou. Em instantes, sua furtividade foi desfeita e ele foi exposto a outra horda de crias abissais. Esses caras eram infindáveis e um dreno de energia e recursos, mas Damon os aceitava. Quanto mais se jogavam nele, mais ele podia se banquetear. Agora que não havia mais ninguém por perto, ele se soltava completamente, sem se conter. Inspirando-se no ambiente, ele fez sua energia sanguínea disparar como gavinhas. Em seguida, ativou explosão de veneno, domínio venenoso, e várias outras habilidades de veneno. Os descendentes abissais caíram na armadilha, mas, para a surpresa de Damon, não foram mortos de repente como as outras criaturas normais. Parecia que até mesmo seu veneno mortal teve muito pouco efeito sobre eles. Isso se deve à natureza especial do licor abissal? Damon sorriu. Estava tudo bem. E daí se o veneno não funcionasse? Ele ainda tinha outros trunfos na manga. Decidiu testar algumas coisas ali mesmo para determinar qual seria o melhor ataque contra aqueles monstros do abismo. Após o veneno, ele começou com ataques divinos e sagrados. Como esperado, estes ainda funcionaram contra os monstros abissais, mas não foram tão eficazes quanto ele esperava. Eram melhores do que os ataques de veneno. Após os testes divinos, Damon utilizou seu arsenal elemental um por um. Seus ataques de fogo queimaram pedaços dos corpos deles, mas as chamas crepitavam anormalmente rápido, sufocadas pelo icor, como se as próprias crias bebessem fogo como água. O gelo os desacelerou, rachando seus membros oleosos, mas momentos depois, os cacos se dissolveram em lodo que se reformou novamente. Relâmpagos os atravessaram com gritos satisfatórios, mas seus arcos eram abafados, rastejando lentamente por seus corpos como se o próprio abismo tivesse aterrado o golpe. O vento os destruía em rajadas, espalhando enxofre pela neblina, mas as gotas simplesmente deslizavam de volta para perto umas das outras como vermes se encontrando no escuro. Os olhos vermelhos de Damon se estreitaram. Não que suas habilidades não estivessem funcionando. Estavam, mas eram muito menos eficazes do que poderiam ser. Uma batalha prolongada nessa situação só drenaria um jogador normal. Mas para alguém como ele, que tinha uma reserva de mana enorme, isso não afetava muita coisa. Damon inspirou lentamente, com um ischor negro saindo de sua armadura enquanto a última criatura se dissolvia em lodo. Suas garras se flexionaram, ainda zumbindo com energia residual da ciclagem por tantos elementos. Agora ele entendia por que, em sua vida passada, até os titãs das guildas e os jogadores de alto nível se esvaíram lutando contra essas coisas. Não era que as crias abissais fossem impossivelmente fortes. Elas não eram.
Era que cada golpe custava caro demais, cada magia se esgotava rápido demais, cada vitória deixava você mais fraco do que antes. Lentamente, inevitavelmente, o abismo o desgastou. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 386. Agora Damon limpou uma mancha de cor da bochecha. Agora ele entendia como precisava lutar ali. Conservação de energia era a palavra de ordem. Não havia uma solução de um único golpe para esse problema. O abismo não precisava subjugar seus inimigos. Simplesmente os forçava a se afogar na ineficiência até que se quebrassem. Damon ajustou sua atitude e continuou se aprofundando. Ele nunca planejou ficar ali por muito tempo. Havia 3 coisas pelas quais ele viera. 3 coisas que ele poderia alcançar sem se aprofundar muito naquele lugar maldito. Ele continuou se movendo pelas ruínas e fissuras e, finalmente, após mais 3 ondas de surgimento abissal, ele alcançou seu primeiro alvo. As ruínas ao redor dele se transformaram de casas semi-desabadas e paralelepípedos estilhaçados em algo muito pior. Ali, a própria terra havia cedido para dentro, deixando para trás uma cicatriz craterizada onde antes ficava um distrito inteiro. A névoa negra se acumulava mais densa ali, turvando-se como piche líquido, e bem no centro havia um monte de cor retorcido em forma de ninho. Os olhos vermelhos de Damon se aguçaram. Era aquele, o primeiro alvo que ele havia marcado com base em memórias de sua vida passada. Ele se aproximou apressadamente do ninho e procurou ao redor. Não foi difícil encontrar o que procurava, e ele o avistou em um segundo. Um ovo preto brilhante com listras prateadas. Damon tentou inspecioná-lo, mas nada realmente apareceu. É isso. Em sua vida passada, outra pessoa, alguém aleatório, conseguiu encontrar este ovo e pegá-lo. O cara tinha até quase certeza de que era um ovo de dragão. De repente, ele acabou se tornando uma grande celebridade, e todos aguardavam pacientemente que o figurão chocasse um ovo de dragão. No final, nada disso aconteceu. O sujeito tentou todos os métodos que pôde pelos 2 anos seguintes, fazendo alianças com muitas guildas e recebendo a ajuda de muitas pessoas, mas até o fim, não conseguiu chocar o ovo. Tudo o que ele conseguiu foi uma vida cheia de miséria sem fim, onde era sempre caçado e tinha que lutar para sobreviver. Ainda bem que o ovo, ligado à alma, não caía tão facilmente. Caso contrário, ele o teria perdido há muito tempo. Não que isso lhe tenha ajudado em nada. Todas as mortes só dificultaram seu progresso. Ele não conseguiu exatamente fazer o ovo chocar, e também não conseguia vendê-lo por um bom dinheiro para outra pessoa, nem mesmo tirar a maldita batata quente de suas mãos. Ele estava simplesmente preso ao ovo. Ele chegou a lamentar em público que o ovo lhe trazia um azar sem fim, chamando-o de maldição. Mas Damon não estava preocupado com essas coisas. Ele tinha acesso a coisas que o outro provavelmente nunca teve. Ele também tinha muitas ideias para tentar criar a coisa. Ele não estava muito estressado com isso. Um ovo de dragão, hein? Ele rapidamente agarrou o ovo e o guardou no bolso. Quase imediatamente, sentiu uma presença o envolver, mas durou apenas uma fração de segundo antes de desaparecer. Quando Damon se virou, um coro de rosnados ecoou pela névoa. Formas esgueiraram-se para o campo de visão, esguias, semelhantes a lobos, com peles feitas de lâminas de obsidiana serrilhadas, pingando e cor. Seus olhos brilhavam com um verde doentio, fixos no ovo escondido em posse de Damon. Presas do abismo, as contrapartes lupinas do portal abissal. Havia pelo menos 10 deles, com seus corpos se movendo como fumaça líquida, garras cavando trincheiras no chão. Damon sorriu. Então foi essa presença que eu senti. Vocês não querem que eu pegue o vozinho brilhante de vocês, né? Sua energia sanguínea se inflamou, uma névoa escarlate se enrolou em seu corpo. Tarde demais. Agora é meu. Os presas do abismo investiram todos de uma vez, movendo-se em bando. Damon não recuou. Em vez disso, espinhos de sangue venenoso surgiram ao seu redor, cada um disparando para frente como uma tempestade de dardos carmesim, guinchando através da névoa. Os presas abissais se contorceram no meio da investida, com os corpos se movendo em torno dos ataques com uma graça sobrenatural. Alguns espinhos os atingiram, e esses lobos ficaram visivelmente mais lentos. O veneno teve um impacto muito maior nessas feras em comparação com as crias abissais. O primeiro presa do abismo cambaleou, suas pernas se dobrando enquanto um licor verde escorria dos furos. Os olhos de Damon brilharam. Então, veneno funciona melhor com vocês, vira-latas, né? Bom saber. Ele girou o pulso,
e os espinhos de sangue se dissolveram em uma névoa carmesim antes de se transformarem em espinhos finos como agulhas. Imediatamente, uma notificação do sistema brilhou à sua frente. Jing. Sua proficiência em manipulação de sangue aumentou. Os espinhos finos como agulhas avançaram, cada um impregnado de veneno, buscando as juntas e gargantas dos lobos. Desta vez, os presas do abismo não escaparam tão facilmente. Vários ganiram quando as agulhas perfuraram suas peles duras, com o licor fervendo onde o veneno tocou. Mas a matilha se adaptou assustadoramente rápido. 2 lobos dispararam para o lado cego de Damon enquanto o outro se lançou direto em seu peito. A coordenação deles era assustadoramente precisa, mais parecida com a de soldados do que com feras. Damon deu um passo para o lado, sua forma tremeluzindo enquanto, passo sombreado, o carregava para fora do cerco. O lobo, avançando em direção ao seu peito, rasgou uma imagem residual, suas mandíbulas se fechando em meio à fumaça. Damon apareceu instantaneamente atrás dele, sua mão mergulhando nas costas do lobo, o veneno inundando seu corpo. A fera teve espasmos violentos antes de explodir em um jato de cor negro. Jing. Você extraiu a habilidade mordida de presa abissal, ativa, rank D, Jing. Você extraiu mais um de vitalidade. Os outros presas do abismo uivaram, seus olhos verdes brilhando ainda mais. A matilha entrou em frenesi, circulando mais rápido, entrando e saindo da névoa como se estivessem tentando sufocá-lo em sombras. Damon apenas sorriu, sua névoa carmesim se adensando ao seu redor. Ótimo. Me dê tudo o que você tem. Quanto mais você me ataca, mais forte eu fico. Ele enviou outra onda de agulhas venenosas e, desta vez, nenhum lobo conseguiu escapar do seu destino enquanto as agulhas rasgavam a matilha. Deus vampiro mais forte. Capítulo 387, Progresso em direção à eclosão. 1%. Os lobos gritavam em desespero e tentavam mastigar o próprio corpo em um frenesi insano, removendo pedaços de carne contaminados com veneno, mas o veneno era forte demais. Onde quer que o sangue envenenado de Damon penetrasse, o icor fervia, corroía e se recusava a se regenerar. Um por um, os presas do abismo desabaram em montes trêmulos. Damon não perdeu tempo e absorveu toda a essência deles. Uma série de notificações soou. Jing. Você matou o Abisfang. Jing. Você extraiu mais 2 de força. Jing. Você extraiu resiliência abissal mais 1. Era apenas uma questão de tempo até que todos os lobos caíssem mortos. Quando o último presa do abismo soltou seu grito de morte, a névoa negra havia se dissipado o suficiente para revelar a cratera mais uma vez. Damon estava no centro, todo o seu corpo encharcado de cor, seus olhos carmesim brilhando com uma fome desenfreada. Ele estava prestes a ativar furtividade e desaparecer quando, de repente, algo inesperado apareceu em sua mão. Era o ovo. Damon ergueu uma sobrancelha. Jogou o ovo de volta no seu armário. No entanto, no instante seguinte, o ovo apareceu novamente em sua mão. Que diabos? O ovo pulsava fracamente, as listras prateadas ao longo de sua casca brilhando mais intensamente a cada batida, como um coração batendo em sincronia com o seu. Os olhos vermelhos de Damon se estreitaram, a suspeita brilhando. Ele não havia invocado. Seu depósito também não estava com defeito. Ele podia sentir o ovo rejeitando a contenção, recusando-se a ser escondido. A aura que emanava dele era diferente agora. Antes, estava adormecida. Mas depois da morte dos presas abissais, depois da inundação de icor e veneno, parecia mais viva. Não me diga. Damon murmurou, erguendo-o. A casca irradiava um calor fraco, as listras pulsando mais rápido como se reagissem ao sangue e ao icor que ainda pingavam de suas mãos. Não era aleatório. O ovo estava reagindo à carnificina. Esse cara consegue absorver o icor abissal? Como se estivesse respondendo à sua pergunta, uma notificação do sistema apareceu. Jing. Ovo infundido com o abismo desconhecido reagiu à essência abissal. Jing. Progresso em direção à eclosão. 1%. Damon estava lívido de felicidade. Ele pensou que teria que passar por todo tipo de obstáculos só para encontrar um jeito de chocar aquela coisa. Mas 2 segundos depois, ele já tinha descoberto. Aquele pobre coitado, em sua vida passada, deve ter se infiltrado entre seus amigos ou inimigos, roubado este ovo e imediatamente dado fora daqui. Provavelmente foi por isso que ele nunca conseguiu descobrir como chocar essa coisa. Damon esperou que o ovo comesse à vontade.
Restava apenas um pouco de essência, pois ele já havia sugado tudo antes da morte dos lobos, mas parecia que o ovo era capaz de sugar a essência abissal até mesmo da carne e dos ossos. O ovo pulsava avidamente em sua palma, e tênues jatos de cor negro subiam dos corpos trêmulos de presa do abismo e espiralavam para dentro da casca. Os raios prateados ficavam mais brilhantes a cada fiapo que consumia, como se veios de luz derretida estivessem sendo gravados mais profundamente em sua superfície. Damon ficou ainda mais satisfeito. Se pudesse crescer apenas sugando os restos do que lhe não drenou completamente, melhor ainda. Ele não precisava diminuir o ritmo. Damon esperou alguns minutos e, quando a pulsação diminuiu para um brilho constante e opaco, tentou mais uma vez colocar o ovo de volta no compartimento de armazenamento. Já que a coisa já tinha parado de comer, não deveria haver nenhuma razão específica para que ele não simplesmente entrasse em qualquer outro objeto. Pelo menos era o que ele pensava. No instante seguinte, a maldita coisa estava de volta em suas mãos. Damon franziu a testa. Depois de uma série de experimentos, finalmente desistiu e prendeu um ovo ao peito com um pedaço de pano. O que mais ele poderia fazer? Carregá-lo em uma mão e lutar. Isso não seria a coisa mais conveniente do mundo. Damon franziu a testa, passando a mão pelos cabelos manchados de cor. Ótimo. Agora sou babá. Ainda assim, seus olhos carmesim brilhavam de satisfação. Não era uma maldição. Não para ele. Onde outros haviam se debatido por anos sem respostas, ele já havia desvendado a chave. O ovo prosperava em essência abissal. Era uma combinação perfeita. O único problema era sua teimosia, sua pegação, sua falta de espaço para armazenamento, seu esconderijo, sua fuga. Queria estar com ele. Tudo bem, murmurou Damon baixinho, ajustando o arreio improvisado enquanto o ovo pulsava uma vez, como um acordo presunçoso. Mas não me atrapalhe. Se você vai sugar sanguessugas, é melhor crescer e se tornar algo que vale a pena. Ele apertou a capa, escondendo o brilho sobre o peito, e voltou a olhar para as ruínas. Mais dois alvos ainda o aguardavam, e o abismo não ia esperar educadamente. Damon avançou cada vez mais pelas ruínas, passando pelas ruas distorcidas e torres quebradas, até que as avenidas destruídas se abriram para o que antes era a grande praça central de Lotera. A praça não era mais plana. Em vez disso, uma pequena colina de pedra irregular e terra enegrecida erguia-se do seu centro, como se o próprio solo tivesse sido forçado para cima por alguma mão obscena. Bem no topo da colina, projetavam-se enormes fragmentos cristalinos de minério de aço abissal, brilhando como diamantes negros. Esse minério aparecia aqui e ali pela zona infernal, mas esse aglomerado ali era o mais fácil de obter. O aço abissal era conhecido por sua extrema resistência a danos, tanto físicos quanto mágicos. Enquanto a maioria dos metais corroía sob a exposição ao Ishor, o aço abissal prosperava sob ele, absorvendo a corrupção e convertendo-o em resiliência. Forjado corretamente, produzia armas e armaduras anormalmente afiadas e quase indestrutíveis. Mais importante ainda, havia 50% de chance de qualquer arma ou armadura forjada com ele se tornar épica ou de nível superior. Para os ferreiros, este era nada menos que um material milagroso, capaz de mudar facções inteiras da noite para o dia. Como Damon contava com um grande grupo de ferreiros talentosos, seria um completo tolo se deixasse essa oportunidade escapar por entre os dedos. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 388, 2 a menos. Falta um. Damon olhou para o minério irregular, seus olhos vermelhos refletindo o brilho dos cacos negros como diamantes. Perfeito. Ele começou a subir a colina para extrair o minério. Mal deu alguns passos quando o chão tremeu sob suas botas. O abismo nunca deu nada de graça. De entre os cacos de aço abissal, um Ishor negro borbulhou e começou a endurecer, fundindo-se em formas gigantescas. Seus corpos estavam entrelaçados com o próprio minério que ele cobiçava, cada passo ecoando como um martelo batendo na bigorna. Golems de minério abissal. 3 deles. O mais fraco era de nível 120, e o mais forte, de nível 180. Esses números não importavam muito, pois a força real dos golems era muito maior do que seus níveis indicavam. Seus corpos eram quase impenetráveis, suas estruturas imersas em magia e lâminas cegas, como se cada golpe não passasse de uma birra infantil. Pior ainda, Damon sabia de memória que essas coisas podiam se regenerar. Destrua uma, e a menos que o núcleo de aço abissal em seu peito fosse destruído com um único golpe limpo, ela se recomporia. Imagino, murmurou Damon, apertando as tiras do ovo em seu peito.
A casca pulsante irradiava um calor fraco, quase como se estivesse faminta novamente, reagindo à energia que emanava dos golems. Parece que você também vai se fartar hoje. Demon invocou sua sombra e conjurou várias lanças de sangue negro e venoso. Será que consigo anular sua regeneração? Ele lançou as lanças contra os golems, que nem se deram ao trabalho de se esquivar de seu pequeno ataque. As lanças atingiram o golem mais próximo, e o ícor negro jorrou enquanto os projéteis forjados em sangue perfuravam com precisão as aberturas em sua camada de minério. A ferida se abriu, o ícor sibilando enquanto seu veneno arranhava. Mas então o aço abissal ao redor da ferida pulsou uma vez, e o ícor se recompôs, o minério se movendo como uma armadura viva para selar a brecha. O golem soltou um rugido estridente, seus olhos flamejando com luz abissal. Mas Damon percebeu que o remendo estava longe de ser perfeito. Com apenas um ataque, ele já havia criado um ponto fraco nos golems de minério abissais, que supostamente seria um grande incômodo na mineração de minérios. Ele sorriu e se preparou para um segundo ataque. Vamos ver por quanto tempo vocês conseguem se remendar. O sorriso de Damon se alagou, as presas brilhando enquanto ele reunia mais energia sanguínea. Desta vez, em vez de arremessar as lanças, ele as moldou em gavinhas retorcidas que se cravaram direto na blindagem rachada do golem mais próximo. O golem berrou, brandindo seu enorme punho incrustado de minério para baixo, mas Damon piscou para fora do alcance, reaparecendo em seu ombro. Seus tentáculos se mantiveram firmes, cravando-se cada vez mais na fenda exposta como sanguessugas. Ícor negro ferveu quando sua extração de linhagem ganhou vida. Ding! Você está sugando essência abissal. Ding! Resiliência abissal mais 1. Ding! Força mais 2. O golem teve um espasmo, o núcleo do peito tremulando como se o coração falhasse. Os olhos de Damon brilharam de vitória. Te peguei. Mas os outros dois não ficaram parados. Moveram-se com uma velocidade surpreendente, braços irregulares balançando em uníssono para esmagá-lo entre eles. Damon se esquivou, mas um golpe acertou seu ombro, enviando uma descarga de dor por todo o seu corpo e forçando-o a rolar pela encosta irregular da colina. Ele rapidamente se levantou e se preparou para o segundo round. A luta foi uma longa e arrastada briga de cães, com Damon levando um golpe para cada 5 que desferia. Eventualmente, seu veneno venceu a durabilidade deles, e os golems finalmente começaram a vacilar. O ícor dentro deles borbulhava violentamente, incapaz de acompanhar o ritmo do dano. Suas placas de aço abissal, antes impecáveis, agora cederam com rachaduras irregulares que se estendiam por suas estruturas. O primeiro golem caiu de joelhos, rugindo com um som semelhante ao de montanhas trituradas, antes que Damon cravasse uma lança forjada em sangue em seu peito. O núcleo se estilhaçou. Fragmentos de aço abissal choveram pela encosta em torrentes brilhantes de cristal negro. Ding! Você extraiu mais 1 de resistência mágica. Ding! Você extraiu a habilidade Arden. Ding! Você matou o golem de minério abissal. Ding! Você obteve minério de aço abissal, refinado, X2. Ding! Você extraiu o fragmento de núcleo do golem abissal. Cada uma dessas gotas era valiosa, e Damon rapidamente as guardou. O ovo preso ao seu peito pulsava violentamente, absorvendo a essência que sangrava do cadáver destroçado. O segundo golem investiu antes que ele pudesse saborear a vitória, seu braço incrustado de minério balançando com o peso de uma máquina de cerco. Damon amparou a ponta do golpe com seus tentáculos de sangue, desviando o suficiente para passar por dentro da guarda. Ele liberou, lança de sangue, explosão de fogo, e, adaga sombria, em uma corrente brutal. O ícor gritava enquanto os ataques se combinavam, queimando, corroendo e engolindo pedaços da criatura até que o núcleo do seu peito ficasse exposto. Um golpe brutal acabou com tudo. O último golem era o mais forte, com seu revestimento de aço abissal brilhando fracamente, como se o próprio minério fosse mais resistente. Damon sorriu selvagemente. Então você é o teimoso. A luta se arrastou, cada golpe sacudindo a praça, um isco negro inundando a encosta. Mas Damon era paciente. Cada troca de golpes espalhava seu veneno mais profundamente. Cada extração minava sua resiliência. Finalmente, com um rugido, o último golem cambaleou e tombou, seu núcleo crepitando fracamente. Damon o esmagou na mão, estilhaços cortando sua palma enquanto o ícor jorrava sobre ele. Ding! Afinidade abissal mais 1. Ding! Você matou o golem de minério abissal. Ding!
Você obteve minério de aço abissal, refinado, X3, Ding. Progresso do ovo em direção à eclosão, mais 2%. Damon endireitou-se lentamente, com a capa rasgada e o peito subindo e descendo com esforço. Ao seu redor, a praça brilhava com fragmentos de aço abissal, diamantes negros espalhados como despojos de guerra. Seus olhos vermelhos se estreitaram de satisfação. 2 alvos abatidos. Ele coletou cada fragmento e fragmento de minério do local, sem deixar escapar nem o menor pedaço. Só depois de conferir algumas vezes, Damon desapareceu nas sombras. 2 já haviam sido encontrados e faltava mais um. Deus vampiro mais forte. Capítulo 389. Encontrei você. As sombras lançavam Damon para vários distritos mais adentro na cidade devorada pelo abismo. A cidade em si não era originalmente tão grande, mas com o portão do abismo, novas terras simplesmente brotaram por toda parte, aumentando o território total em pelo menos 5 a 10 vezes o tamanho original. Damon chegou ao que poderia ser chamado de primeiro ponto focal de toda a zona, o local onde ficava o primeiro ponto de respawn. Naturalmente, seu terceiro alvo era ninguém menos que seus queridos amigos, que deveriam estar em um estado pior que a morte naquele momento. Ele avistou o monólito irregular de obsidiana projetando-se de uma estrada rachada como uma lápide e olhou ao redor. Damon não precisou procurar por muito tempo. Escondido sob os destroços de uma pousada outrora famosa estava ninguém menos que o chamativo Mago do Fogo Magicar. Apenas sua arrogância e vigor anteriores não eram mais visíveis em seu rosto. Suas vestes estavam rasgadas, sua pele rachada com queimaduras abissais que vazavam tênues fios de cor. Sua saúde piorava a cada segundo. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele tentava, sem sucesso, conjurar sequer uma faísca de chama. O homem já havia sido reduzido a apenas nível 30. Os olhos de Magicar se voltaram apaticamente para Damon, meio lúcidos, meio loucos. Sua voz era rouca e áspera. Deus do sangue. Ajude. Por favor. Isso não vai parar. Damon se agachou, estudando com um sorriso fraco. Não dá para sair. Não dá para escapar, né? Magicar agarrou fracamente o braço de Damon, com o ícor manchando seus dedos. Por favor. Acabe com isso. Eu te darei tudo. Ouro, pergaminhos, minha guilda. Sua voz falhou, o desespero transbordando dele. Eu te darei o que você quiser. Só, por favor, me ajude. Desta vez. Damon riu baixinho. Vou pensar nisso enquanto bebo um pouco do seu sangue. Estou com um pouquinho de sede, sabe? Os olhos de Magicar se arregalaram ligeiramente e, antes que pudesse reagir, Damon já havia cortado seu pescoço enquanto a essência fresca do sangue fluía livremente por seu corpo. Desculpe, amigo. Pensei bastante, mas infelizmente não estou com muita vontade de perdoar hoje. Você deveria ter pensado 2 vezes antes de tocar na minha família. Magicar soltou um grito estrangulado, seus dedos se contraindo contra o braço de Damon enquanto ele caía morto mais uma vez. Ding. Você extraiu mais 3 de inteligência. Ding. Você extraiu a habilidade Elburst nova. Ding. Você matou o jogador Magicar. Ding. Notoriedade mais 1. Os avisos do sistema passaram rapidamente por sua visão, e o sorriso de Damon se alargou ao ver a nova habilidade. Nova explosiva infernal. Ele nunca tinha ouvido falar dessa habilidade antes. Devia ser uma habilidade rara para um mago de fogo. Uma aquisição realmente muito boa. Ele se ergueu suavemente enquanto o corpo de Magicar se dissolvia em partículas de luz. O monólito irregular no ponto de renascimento pulsou uma vez, o que significava que o sujeito deveria renascer em alguns minutos. E ele tinha tempo de sobra. Era uma boa oportunidade de aprender algumas habilidades com o sujeito. Por que desperdiçá-la? Seu olhar percorreu o local e ele encontrou algumas moedas de ouro. Damon ergueu uma sobrancelha. Só 2 moedas de ouro caem de alguém como Magicar. Impossível. Ele coçou o queixo enquanto continuava olhando ao redor. Se não estivesse enganado, os outros pertences do sujeito deviam estar espalhados por aquela região. Além disso, Magicar não deveria ser o único por ali. Era hora de caçar. Todos os caras que conspiraram contra ele deveriam estar escondidos em algum lugar, esperando que ele os eliminasse um por um. A estalagem em ruínas estava silenciosa, exceto pelo chiado do icor que vazava das rachaduras. O olhar de Damon percorreu silenciosamente o ambiente até que um leve gemido surgiu de algum lugar no beco atrás. O sorriso de Damon se alargou. Encontrei você.
Ele desapareceu nas sombras, sem que o ovo afetasse sua furtividade. Agradeceu silenciosamente a pequena sanguessuga e seguiu o som até encontrá-los, 3 figuras encolhidas sob um arco quebrado, com os rostos pálidos, as armaduras desgastadas e os olhos vermelhos de exaustão. Damon não reconheceu os 3 exatamente, mas se estivessem ali, então eram alvo fácil. Ele chegou silenciosamente perto deles e, desta vez, não se anunciou. Simplesmente disparou agulhas de sangue, que os paralisaram com o impacto e sugaram sua essência sanguínea antes que os 3 caíssem mortos. Jing. Você extraiu mais 2 de força. Jing. Você extraiu mais 1 de agilidade. Jing. Você extraiu mais 1 de vigor. Jing. Você extraiu habilidade flechas de fogo. Damon limpou as notificações e continuou a busca. Encontrou mais 3 ou 4 grupos e os drenou até a morte, mas não eram ninguém. Seus principais alvos ainda estavam por aí. Damon parou. Então teve uma ideia. Talvez não tivesse encontrado seus outros alvos, mas encontrou um deles, e aquele rato certamente o levaria direto para a gangue, mais cedo ou mais tarde. Damon refez seus passos de volta ao ponto de spawn a tempo de Magikarp aparecer novamente. O monólito irregular pulsou novamente, e o corpo de Magikarp se reformou diante dele. Seu peito arfava como se ele estivesse se afogando há horas. Assim que seus pés tocaram o chão, ele caiu de joelhos, segurando as têmporas. Damon encostou-se casualmente na porta quebrada da estalagem, braços cruzados e olhos vermelhos brilhando de divertimento. Bem-vinda de volta, raio de sol. Dormiu bem? Magikarp estremeceu ao ouvir a voz, virando a cabeça bruscamente em direção a Damon. O terror se refletiu em seu rosto. Ele recuou como um cachorro ferido, mas seu corpo estava fraco demais para correr. Seus dedos faiscaram fracamente com chamas antes de se apagarem. Vê você. Por quê? Por que você não me deixa em paz? Damon se afastou da parede e caminhou em sua direção. Tudo bem. Quer que eu te deixe em paz? Só isso? Tudo bem. Eu vou deixar. Mas estou aqui para tirar vocês deste lugar. Na verdade, estou aqui para tirar todos vocês desta zona. As ordens de Totalinotago para mim. Quando o cara que me deu 2,5 bilhões de moedas de ouro me pede para fazer algo, eu tenho que fazer. Não tenho outra escolha. Então, vamos embora ou o quê? Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 390. A caça começa. Os olhos de Magikarp se arregalaram em choque e expectativa. Desculpe pelo meu comportamento mais cedo. Eu ficaria muito grato se você não contasse nada disso para o Totalinotagold. É que tivemos alguns problemas não resolvidos no passado, e eu precisei te matar, mas agora que te matei uma vez, vamos ficar quites. Você me entende, né? Sem ressentimentos. Damon sorriu calorosamente. Magikarp assentiu com a cabeça, atordoado. Damon continuou sem soltá-lo. Você está concordando ou não? Perguntou novamente em tom ameaçador. Os lábios de Magikarp tremeram, enquanto ele imediatamente assentia repetidamente, quase pateticamente ansioso. Sim. Sim, eu entendo. Sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Sua voz falhou, mas ele forçou um sorriso entrecortado, desesperado para concordar com Damon. Que bom, sorriu Damon. Deu um tapinha de leve no ombro de Magikarp, quase mandando o cara voando para longe. Viu? Eu sabia que você era inteligente o suficiente para entender como isso funciona. Magikarp soltou uma risada trêmula que mais parecia um soluço, seus olhos se voltando nervosamente para o monólito e depois de volta para Damon. E então? Então eu posso? Eu posso ir? Claro, disse Damon, sem perder o sorriso. Mas você vai comigo. Eu não quero que você tropece e sofra mais acidentes infelizes. Além disso, você e eu sabemos que nossos amigos estão esperando. Não quer vê-los de novo? O mago congelou, o suor escorrendo pela cabeça. Tentou assentir, tentou sorrir, mas o tremor em seu maxilar denunciava o buraco se formando em seu estômago. Bom homem, disse Damon por fim, endireitando-se e gesticulando à frente como um anfitrião gentil. Siga o caminho. Vamos buscar todo mundo e depois seguiremos nosso caminho. O coração de Magikarp afundou. Ele acabara de entrar no inferno, e o deus do sangue segurava a porta aberta. Ele cambaleou para frente, relutante a cada passo, suas botas rasgadas arrastando-se sobre a pedra rachada. Damon o seguia de perto, sua presença pressionando mais forte que a própria névoa abissal. O ovo em seu peito pulsava fracamente, como se também se alimentasse do medo do mago.
De vez em quando, as mãos de Magikarp se contraíam. Faíscas de fogo crepitavam lamentavelmente na ponta dos dedos antes de se apagarem novamente. Damon percebeu, é claro, mas não disse nada. Ele apenas riu baixinho uma vez, e o som fez a espinha de Magikarp se enrijecer como se tivesse sido esfaqueado. Você parece nervoso, disse Damon casualmente. Não fique. É só uma reunião. Pense nisso. Seu grupo inteiro reunido novamente. Não é legal? Magikarp engoliu em seco, sua voz embargada ao tentar responder. Sim. Legal. Suas próprias palavras soaram vazias para ele, mas Damon pareceu satisfeito o suficiente. Ótimo, murmurou Damon. Seus olhos brilhavam levemente vermelhos na névoa. Então sorria quando os encontrarmos. Eles se sentirão mais seguros se você parecer acolhedor. A risada de Magikarp saiu estrangulada, meio louca. Ele não conseguia dizer se Damon estava zombando dele ou dando uma ordem, e não ousou perguntar. Suas pernas o carregaram para frente como uma marionete, cada vez mais fundo na cidade devorada pelo abismo. E atrás dele, o sorriso de Damon só aumentou. Ele já sentia a presença de alguém que gostava de pontos de observação elevados. Os olhos carmesim de Damon se voltaram para cima, para uma pequena colina irregular feita de essência abissal solidificada. Através da névoa, ele captou o tênue brilho de mana pairando no ar, traços de ocultação mal traçados. Seu sorriso se aguçou. Magikarp cambaleou, inconsciente, ou talvez abatido demais para perceber que seu companheiro de guilda observava de cima. Damon não disse uma palavra. Desapareceu silenciosamente e reapareceu ao lado de seu alvo. Um único tapa foi suficiente para tirar o sujeito da furtividade, e mais um golpe de garra foi suficiente para lidar com o sujeito. Mas Damon estalou a língua, decepcionado. Achei que você fosse Aurex. Mesmo assim, ele absorveu a essência sanguínea do sujeito, deixando para trás apenas a casca drenada. Ding. Você extraiu a habilidade Salto Fantasma, Phantom Haste, classificação B. Ativa uma mão fantasmagórica, penetra na aura da vítima e arranca fragmentos brilhantes. Permite ao ladrão roubar mais do que apenas itens. Esta habilidade permite que ele acesse o status ou a reserva de habilidades de um inimigo por um breve momento. Em níveis mais altos, ele pode sugar permanentemente habilidades mais fracas. Ding. Você extraiu mais um de agilidade. Ding. Você matou o jogador Dreadwalker. Ding. Você ganhou mais 1000 de fama. Ding. Você ganhou mais um de notoriedade. Damon ficou chocado, para dizer o mínimo. Ele definitivamente não esperava que um cara qualquer fosse tão poderoso. O cara até perdeu uma habilidade de nível B, sem falar em 1000 de fama. Além disso, a habilidade de nível B não era nada comum. Definitivamente tinha potencial para se tornar uma habilidade de nível superior com melhorias. Quem diabos era esse andarilho do pavor? Damon tinha quase certeza de que nunca tinha ouvido falar de tal nome antes, mesmo em sua vida passada, e ainda assim estava secretamente dominado. Isso só mostra que seu conhecimento sobre o jogo era, na melhor das hipóteses, superficial. Havia muitos dragões escondidos e tigres agachados para os quais ele precisava estar preparado. Ele fez uma anotação mental para revisitar o ponto de spawn para saquear esse cara mais algumas vezes. Se ele conseguiu uma habilidade de nível B tão facilmente, então era provável que tivesse mais de uma habilidade boa para distribuir. O timing foi fundamental. Ele tinha tantos alvos interessantes hoje, e precisava acertar todos eles na hora certa. Damon não se demorou e voltou imediatamente para perto de Magikarp. Não houve reação do sujeito. Ele nem havia percebido que Damon havia desaparecido nos últimos segundos. O pobre coitado estava tão distraído que simplesmente continuou se arrastando para frente, com o olhar vazio, como se sua alma já tivesse sido drenada pelo abismo. Seus ombros se curvavam mais a cada passo, sua respiração ofegante, e ainda assim ele forçava as pernas a se moverem, como uma marionete pendurada em fios podres. Então, de repente, ele parou e apontou para frente. Em algum lugar aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.